Depois de Connor derrubar o falso Batman com seu grito supersônico, a Arlequina precisa lidar com o Esquadrão Suicida. Enquanto isso, Batman é obrigado a se livrar da Era Venenosa que está prestes a torturá-lo. A natureza sempre vence. Ele nunca vai aprender. Enquanto curte suas férias em Paris, Natasha Irons recebe uma ligação enquanto relaxa no hotel. E quando ela atende, seu tio John, que é um herói conhecido como Aço, informa que os níveis de radiação de Metrópolis estão muito elevados. Dessa forma, percebemos que se trata do dia em que o Coringa explodiu a cidade. E no instante em que Natasha pergunta o que está acontecendo, ele informa que está colocando um disco rígido com todo o seu trabalho em uma caixa de bloqueios para ela dar continuidade ao projeto. E quando ela pergunta do que ele está falando, a base subterrânea onde ele está desaba com a explosão e a ligação cai. Com isso, voltamos ao presente com Natasha e Aqualad no dia do evento de posse presidencial. E quando a heroína pergunta por que ele está tão longe de Atlantis, ele responde que os eventos da superfície também afetam o mar e precisa se preocupar com tudo o que acontece. Em seguida, ela diz que o presidente eleito começou a andar e que aparentemente tudo está indo bem. Enquanto isso, vemos Connor detonando o falso Batman com seu grito supersônico. E quando o Besouro Azul que está fora do santuário ouve aquele barulho, ele fica pensando que as coisas devem ter se complicado e decide tentar entrar de algum jeito. Nesse interim, vemos os heróis descendo o cacete na Liga dos Assassinos. E quando eles ouvem o grito, Canário Negro diz que aquele barulho é o filho dela e que eles devem correr em direção àquele som para encontrar as crianças. E quando voltamos para o local do ruído, a Arlequina diz que aquilo foi impressionante, mas nada discreto. E no momento em que ela informa que os vilões devem estar a caminho dali, o Esquadrão Suicida aparece com alguns ninjas perguntando o que aconteceu, e Harley dá uma desculpa muito desfarrapada. E quando o Capitão Frio diz que algo não está encaixando, uma flecha de luva de boxe acerta sua cara, e Raio Negro já chega metendo choque em geral. Com isso, a Arlequina diz para Katana que ela não deve nada para Ra's al Ghul e que ninguém está vendo ela ir embora. E quando Connor corre para abraçar os seus pais, Raio Negro pergunta onde estão as suas filhas e a Arlequina responde que o átomo levou as duas para a sala do teleportador. E no instante em que ela informa para Dinah e Oliver que o filho deles derrubou o Batman do mal sozinho, o garoto explica que não teve escolha porque ele estava machucando o amigo deles. Desse modo, o Canário Negro corre para ajudar o Pantera e a Arlequina informa que as balas atravessaram o corpo dele sem atingir pontos vitais, mas ela precisa parar o sangramento. Com isso, Batgirl manda todos irem para o teleportador e que ela irá ajudar o Batman com os dois borrachas. Ao ouvir aquilo, a Arlequina diz que irá com eles, pois o Batman a nomeou como seu novo Robin. Dessa forma, vemos o homem citado completamente imobilizado pelas plantas da Era Venenosa. E quando ela diz que está muito furiosa por ele estar naquele santuário, ele começa a falar em voz baixa. E no instante em que ela se aproxima para ouvir, ele faz um comando de voz que libera uma substância de seu uniforme. Com isso, os vegetais começam a enfraquecer, permitindo que o morcego se solte. E quando ela começa a tossir, o herói, que já estava de máscara, diz que liberou um sistema herbicida e que aquilo irá machucar até as raízes. Em seguida, ele pergunta onde está o Alfred e que não está para brincadeiras.